Ninguém é como o Senhor. Ninguém pode, Senhor, fazer as obras que o Senhor faz. Ninguém é capaz de agir como o Senhor age, Senhor. Ninguém é capaz de ensinar-nos os caminhos verdadeiros e retos como só o Senhor pode fazer. Nós clamamos ao Senhor, Deus, nesse tempo, ensina ao teu povo o teu caminho. Dá-nos clareza dos passos, Deus, que devemos dar na nossa vida. Dá-nos clareza, Senhor, da tua vontade a cada dia, a cada decisão, a cada pensamento, para que possamos agradar ao Senhor na nossa vida. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Quantos de vocês já se enganaram alguma vez na vida? Você achou que era uma coisa e de repente era outra? Você já teve essa experiência na sua vida? Eu vou falar hoje sobre um assunto que é bastante conhecido. Vou falar sobre arrependimento. Mas eu queria começar provocando você a pensar se você realmente sabe o que significa arrependimento. E para que não fique tão... eu não quero que a minha pregação hoje seja como uma espada, né? Comprida e chata. Eu quero que ela seja algo que você possa assimilar e levar para a sua vida e que seja praticável. Senão não adianta você ouvir um monte de coisa que você não entende e ir para casa do mesmo jeito. Amém? E eu quis trazer algumas coisas. Eu vou tirar essa aqui para vocês poderem dar uma olhada aqui. Eu quis trazer algumas coisas, né? O Julinho vai me ajudar ali com os slides. Eu não sou muito bom com esse negócio de slide, mas eu tentei preparar alguma coisa para tentar ajudar você. Talvez você se desiluda com aquilo que você vai ouvir nessa noite aqui, mas eu queria que você me desse um pouco da sua atenção. Quem já ouviu falar em pé de cachimbo? Tem aquele provérbiozinho que diz assim: hoje é domingo. Eu sempre pensei que estava falando de uma árvore que dava cachimbo, mas o correto é: hoje é domingo, pede cachimbo. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham o costume de fumar cachimbo. E se fumava cachimbo quando? Por quê? Porque era o dia do descanso, dava tempo de limpar, dava tempo de preparar o danado e fazer aquela coisa toda. Então eu caí na real de que eu achei que eu sabia uma coisa que eu não sabia. Mas esse era só o princípio das dores. Olha a próxima. Quem tem boca vai a Roma. Ou seja, a gente usa isso para quê? Ó, se você não sabe, porque quem tem boca não é isso. Entendeu errado? Quem tem boca vai a Roma. Entendeu? Quem tem boca vai a Roma. Não é vai a Roma. Quantos tinham entendido errado também? Olha o cachorrinho rindo do céu ali, ó. Próximo. Tá com bicho carpinteiro. Volta. Tá com bicho carpinteiro, menino? Olha o bicho carpinteiro lá em cima. Você já conhecia ele? Quem conhecia o bicho carpinteiro aqui? Tá lá, o bonitinho com a fotinho lá. Ele é lilás, roxo. Sei lá que cor é aquela, sou meio daltônico. Mas o ditado correto não é tá com bicho carpinteiro. É tá com bicho no corpo inteiro, que não para quieto, fica se coçando, não tem sossego. Tá com bicho no corpo inteiro. Mas quem sabia dessa? Poucos de nós, né? Mas não é tá com bicho carpinteiro. Não existe bicho carpinteiro, gente. Você já viu algum bicho com um martelinho, serrotinho lá, treina, já viu? Não existe, entende? É bicho no corpo inteiro, certo? Próximo. Olha outra coisa, essa é muito legal. Enfiou o pé na jaca. Quem já falou isso? Ah, hoje eu enfiei o pé na jaca. Irmão, está errado esse provérbio aí. Enfiou o pé no jacá. Jacá é essa cesta que ficava na frente das mercearias, aonde as pessoas colocavam as frutas e as verduras. O camarada entrava, bebia e saía chutando o jacá. Então, quando a pessoa saía, o dono da venda dizia: cuidado para não enfiar o pé no jacá, porque você está bêbado, vai fazer isso, vai estragar minhas frutas. Olha o caipira rindo de nós ali.
Não sabe de nada, não. Enfiar o pé no jacá é bater na cesta e derrubar as frutas. Então não faça isso. Diga para o irmão que está do seu lado, nunca mais faça isso. Não é pé na jaca, é pé no jacá. Próximo. Olha o outro. Está frio hoje, está lá. São os ossos do ofício. Olha o urubu comendo osso. O ditado verdadeiro é: são os ósseos do ofício. O que é ósseo? É aquilo que você não quer fazer, mas é obrigado a fazer. Então são os ósseos do ofício. E qual que é o ditado que a gente sabe? Eu nunca tinha entendido esse esquema aí. Porque o que tem a ver os ossos com o ofício? Né? Mas agora ossos do ofício, né? Olha o menininho que sabia rindo cedo de novo. Né? Próximo. Quem não tem cão, caça com gato. Olha lá o cãozinho caçando, o gatinho caçando o cachorro lá. Quem não tem cão, caça com gato. Não é isso que a gente fala? Mas não é isso, irmão. Eu estou só decepcionando você hoje, né? Você achava que você sabia um monte de coisa, você está sabendo que você não sabe de nada. Quem não tem cão, caça como gato. Como é que o gato caça? Sozinho. Então quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, sem o cachorro, sozinho. Mas a gente achava que era que quem não tem cão amarra o gato na coleira e vai puxando. Não vai dar certo, irmão, pode ter certeza. Próximo. Cor de burro quando foge. Para tudo aí, irmão. Burro muda de cor quando foge? Então por que a gente fala isso? O certo é: corre de burro quando foge. Você já viu o burro quando foge? Como é que ele pega um galetão? Fica na frente dele para você ver. Então o ditado é: corre de burro quando foge. O burro fugiu, sai você também, não fica perto. Mas a gente acha que é aquele burro meio colorido lá, né? Cor de burro quando foge. Olha o burro dando risada de nós e o menino dizendo: para, não tudo dizer que você não entendeu nada. Né? Próximo. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Olha lá que bonitinha. Esparramadinha de purê. Não é isso também. Nós entendemos errado. É batatinha quando nasce que espalha ramas pelo chão. E a gente achava que era esparrama. Né? Se dilui ali, vai derretendo a batatinha. Não é isso também. Próximo. Cuspido e escarrado. Quem já ouviu essa expressão? Fulano é cuspido e escarrado, pai. Esse é nojento, né? Você gostaria de ser cuspido e escarrado? Que bom, porque não é isso mesmo o ditado. A gente é que entendeu errado. É esculpido em Carrara. Carrara é um mármore. Foi esculpido no mármore, ou seja, é perfeito, é bonito. E a gente diz cuspido e escarrado, mas é esculpido em Carrara. Você percebeu quanta coisa a gente acha que sabe e a gente não sabe? Quantos estão decepcionados aqui essa noite? Achei que sabia um monte de coisa, agora descobri que não sei nada. Falei um monte de coisa e acabei descobrindo que aquilo que eu falava não era aquilo que eu falava. Que aquilo... Oi? Descobriu nem a cor de burro. Nem a cor de burro não descobriu, né, Marco? Assim também é, pode passar para o último agora, Júlio, por favor. Assim também é a palavra de Deus. A gente às vezes não conhece, e por não conhecer, a gente entende uma coisa, mas o que a palavra está dizendo é outra. Foi só para divertir um pouquinho você, para pegar a sua atenção agora. E para você começar a pensar um pouquinho. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo, pode deixar esse último por favor, Júlio, ali. O meu povo erra, o meu povo perece, o meu povo cai, o meu povo tem dificuldades, o meu povo está sofrendo, o meu povo está passando por situações complicadas. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por não entender aquilo que realmente Deus está tentando dizer para nós.
E o tema da minha palavra nessa noite é: sem entendimento não existe arrependimento. Sem entendimento não existe arrependimento. Quer ver? Se você não sabe que está errado, você se arrependerá de fazer o errado? Por que não? Porque você não sabia que era errado. Se você não sabe que é errado, como é que você vai se arrepender de uma coisa que você não sabe que é errado? Então, se não há entendimento, não há arrependimento. A Bíblia está cheia de textos falando para a gente se arrepender. Quer ver? Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo assim: olha, gente, é momento de a gente se arrepender, porque o reino de Deus já está chegando. Então esse é o último momento que você tem para você se arrepender. E aí, definição de arrependimento, gente, é impressionante, mas cada pessoa entende uma coisa sobre o que é arrependimento. Cada pessoa tem uma maneira de pensar sobre o que é arrependimento. E é mais ou menos que nem aqueles 10 ditados populares ali. Cada um entende uma coisa, e na realidade, às vezes o que a gente entende não tem bem a ver com aquilo que de fato é o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento na Bíblia, ele tem o seu próprio significado. O arrependimento na Bíblia, ele tem a sua própria noção, ou seja, ele já tem uma explicação do que é esse arrependimento. Já existe na Bíblia uma definição do que é arrependimento. E arrependimento é cobrado muitas vezes do povo de Deus nas Escrituras. Por exemplo, só para a gente ter um pouquinho de mais de base, abre lá comigo em Lucas capítulo 5. Pode abrir lá, Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 31. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 31. Lucas 5, 31. Jesus respondeu: os que precisam de médico não são saudáveis, mas os doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores para abandonarem o pecado e voltarem a Deus, ou para o arrependimento. Quem Jesus vem chamar para o arrependimento? Os perfeitos? Os quase Deus? Os anjos? Os pastores? Também. Ou não? Também. Os pecadores ao arrependimento. Só que ele começa dizendo sobre doença. Jesus diz assim: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Ele está colocando o seguinte: você tem algo em você com o qual você não consegue lidar, e você precisa de ajuda de uma outra pessoa que é especialista em tratar o problema que você tem. Não é assim que funciona com o médico? Você vai no médico para quê? Porque ele sabe como lidar com o seu problema. Hoje em dia, por exemplo, ficou mais evidente ainda. Você vai no clínico geral, e aí você diz para ele: estou com um problema no joelho. Ele diz: então tá bom, então nós vamos mandar para você para um especialista de joelho. Aí você vai, por quê? Porque o clínico geral não entende muito de joelho. Ele sabe o básico, então ele vai mandar para quem? Para o especialista. Aí chega no especialista de joelho. Aí você chega no especialista de joelho e consulta com ele: eu estou com um problema no meu joelho. Aí ele faz os exames e diz assim: olha, você realmente tem um problema no joelho, mas não é na área do joelho que eu trabalho, porque eu sou especialista só nos meniscos. Mas você tem um problema de ligamento cruzado interno. Então eu vou te encaminhar para um outro profissional que é especialista em ligamento cruzado interno. Porque a medicina se dividiu em muitas especialidades. E aí quando você trata com um especialista, isso quando você consegue descobrir realmente qual é o seu problema. E você trata com um especialista daquele problema, o que vai acontecer? Isso vai funcionar, por quê?
Porque ele sabe como lidar com aquilo. E gente, isso aqui não está escrito na Bíblia à toa, não. Jesus está indo direto no alvo. Ele está dizendo assim: o problema de vocês é o pecado, e vocês têm que vir a mim, porque eu sei o que fazer com o pecado. Eu sou especialista nisso. Então eu sei como lidar com o pecado. E aí começa a nossa grande descoberta nessa noite sobre a questão do arrependimento. Jesus tratou com muitos pecadores, não tratou? Quando Jesus encontra uma mulher que foi pega no ato de adultério, a lei era clara. Pega essa mulher, leva ela em praça pública e apedreja ela, porque ela foi pega no ato do adultério. Essa era a lei daquela época, naquele lugar. O que os doutores da lei, que eram os oficiais, que eram as pessoas da lei daquele momento, fizeram? O que estava escrito na lei. Então vamos pegar essa mulher e vamos fazer o que tem que fazer com ela. Jesus observando, eles estavam fazendo alguma coisa errada perante os olhos da lei? Não. Mas qual era o problema daquela mulher? Qual era o problema dela? Pecado. Ela havia transgredido, ela havia burlado, ela havia rompido um limite, ela havia quebrado uma lei. E a Bíblia diz: aquele que peca deve morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então até aqui estava tudo certo. Mas eu glorifico muito a Deus, porque Jesus não é só a lei escrita. Jesus é a lei viva. Jesus é a Bíblia viva. É a palavra de Deus entre os homens. E ele vem no momento de pecado de uma mulher, e ele revela um princípio maravilhoso para mim e para você, que lidamos com pecados todos os dias da nossa vida. Ele diz: ok, a lei diz isso, mas eu agora vou desafiá-los a viverem a lei de uma outra forma. Essa mulher já está morta, porque ela já pecou, ela está morta. E a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então Jesus olha para ela e diz: vocês estão tentando matar alguém que já está morto pelo pecado. E eu vou ensinar-lhes agora como é que se lida com alguém que está em situação de pecado. E ele olha para todo mundo e diz assim: quem de vocês não cometeu nenhum pecado, pode lançar a primeira pedra. Tinha alguém ali que não tinha pecado? Não. Tinha. Jesus estava ali, ele não tinha pecado. Jesus podia simplesmente ter pegado um tijolão e vou acertar essa mulher, e vou mostrar para eles que alguém sem pecado consegue fazer justiça. Eu vou dar a eles o exemplo de como alguém justo pode tratar o pecado. E qual foi o exemplo que ele deu? Ele pega a pedra, ele se abaixa, certo? Não é isso que Jesus faz? E ele diz assim: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que ele volta a fazer o quê? A escrever no chão. Na época de Jesus tinha quadro? Tinha? Tinha lá a lousa mágica? Tinha o flip chart? Tinha o PowerPoint? Celular de última geração que mostra tablet? Aonde que os mestres escreviam enquanto estavam seus discípulos? Na pedra no chão. Jesus não olha para aqueles homens condenando eles. Jesus olha para aqueles homens e tem uma postura de quê? De mestre, de alguém que está ali para ensinar algo para eles. Porque ele começa a escrever no chão como os mestres faziam para ensinar seus discípulos. Então a mensagem para essas pessoas também era clara. E eles sabiam que Jesus estava ensinando eles
algo que eles não sabiam, ou que eles não haviam entendido. E eu quero te dizer nessa noite, Deus está constantemente escrevendo à nossa frente, escrevendo à nossa volta, para nos ensinar novas lições. E nós temos que aprender a deixar coisas antigas, a deixar ensinamentos muitas vezes antigos, para entender o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Aleluia! E ele olha então para os fariseus que estão em volta e diz: quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele se abaixa e continua escrevendo. E a Bíblia diz que acontece um fenômeno. O fenômeno do abandono acontece naquele lugar. Porque a Bíblia diz que um a um eles foram fazendo o quê? Soltando a pedra e dando um vazare. Vamos sair um depois do outro, porque a coisa ficou feia para o nosso lado. Todos eles agora estavam fazendo uma confissão pública. Estavam ou não estavam? Eu não posso atirar pedra nela, por quê? Porque eu sou igual a ela, eu também peco. Então qual que é a única atitude que me resta? Reconhecer o meu pecado e ir lidar com o meu pecado e deixar que ela lide com o pecado dela. Isso reforça um outro ensinamento de Jesus que diz: não julguem para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que vocês medirem, os outros vos medirão. Está vendo como a palavra de Deus se conecta? Como os ensinamentos de Jesus estão ligados um ao outro. Esses são os segredos da palavra de Deus. E Deus está trazendo a mim e a você para nos mostrar um caminho ainda melhor para nós andarmos e vivermos na nossa vida. Então essa é uma lição que Jesus está dando para eles naquela época e para nós agora. Ao invés de você apontar o pecado do outro, ao invés de você esperar que o outro se converta do seu mau caminho, ao invés de você esperar que o seu esposo, que a sua esposa, de você esperar que o seu amigo, que o seu líder, ou seja quem for, que o seu patrão, a sua patroa, mude a sua vida, vai cuidar do seu pecado, vai cuidar da sua vida, cuide do seu arrependimento. Todos eles estavam querendo executar justiça sobre o pecado de uma mulher. E veja, aos olhos da lei eles não estavam errados. Mas o que Jesus disse para eles? Com pouquíssimas palavras: vocês não aprenderam nem a lidar com o pecado de vocês, e vocês estão querendo ensinar a lidar com o pecado alheio? É isso mesmo que vocês vão fazer? Cuidado, porque o que vocês fazem vai ser feito com vocês. E o que é que eles fazem? Eles vão para casa. Porque eles param por um momento e eles conheciam algo que Jesus havia ali citado para eles. Quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Quem de vocês ainda não fez o caminho do arrependimento? Quem de vocês não cometeu nenhum erro? Quem de vocês não dispensou ou desprezou algum mandamento? Seja esse justo e pratique justiça sobre os outros. E todos, sem ficar nenhum, foram embora. Firmando mais um conceito da Bíblia que diz: porque todos pecaram. Todos, sem exceção de nenhum. Então às vezes nós precisamos olhar um pouquinho mais para a Bíblia, para entendermos exatamente aonde Jesus está querendo chegar, quando Ele fala as palavras que Ele diz. Jesus muitas vezes citou a tradição antiga dos rabinos, Jesus muitas vezes citou o Antigo Testamento. Irmãos, mais de 70% das palavras de Jesus são citações, são maneiras de interpretar o Antigo Testamento da maneira correta. É espantoso isso. Como ele pega o velho e traz para o novo e diz: vocês não entenderam o que isso significa, mas eu vou explicar para vocês. Isso aqui significa isso. E ele então traz a mensagem. É mais ou menos aqueles ditados, né? Você entendeu alguma coisa, mas agora eu vou te explicar e dizer o que é.
E aí você disse, é uma coisa totalmente diferente. Que nem o cuspido escarrado lá, né? Graças a Deus você não precisa mais carregar esse peso de que você é cuspido escarrado, né? Agora você diz, eu sou fino, eu sou esculpido em Carrara. Eu sou uma pessoa perfeita, Deus me fez maravilhoso como eu sou. Né? Eu fui esculpido, eu fui criado por Deus de uma maneira especial. Irmãos, continuando um pouquinho esse raciocínio, vamos abrir a Bíblia em Lucas 15:10. Lucas escreveu sobre o pecado de uma maneira maravilhosa. Lucas capítulo 15, versículo 10, diz o seguinte: do mesmo modo que eu digo que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. O arrependimento traz alegria para os céus. O arrependimento gera alegria celestial. Quando aqueles homens vão embora, depois de terem sido confrontados por Jesus, o que é que Jesus faz? Levanta e vai embora também? Jesus vai falar com ela. Jesus olha para ela e não vê ali uma prostituta, uma adúltera. Ele vê ali uma mulher e ele a chama de filha. E ele diz assim: filha, aonde estão os que te acusavam? Aonde está a tua culpa? Olha a sua volta. Você não tem mais sobre você acusações. E o que Jesus diz a ela? Tampouco eu te condeno. Vai e não volte a fazer isso. Esse vai é um termo bíblico usado muitas vezes para arrependimento. Ele diz retorna. E a definição mais clara na Bíblia da palavra arrependimento, tanto em grego quanto em hebraico, é volta, retorna. Aleluia. Então arrependimento significa voltar, retornar. E Jesus, depois de remover a culpa de sobre ela, disse a ela o quê? Volta, retorna para a tua vida, mas não faça mais o que você acabou de fazer. Arrependimento é um caminho pelo qual nós iniciamos a andar depois de sermos perdoados por Deus. Vou repetir: arrependimento é um caminho que nós trilhamos depois de sermos perdoados por Deus. Que caminho é esse? A Bíblia diz em Apocalipse que quando você cair é para você fazer o quê? Ela diz o quê? Lembra de onde? E faz o quê? E volta. Essa volta é a mesma palavra que ele diz para esta mulher: vai. É a palavra usada para arrependimento. Volta para o caminho que você abandonou. O primeiro caminho, o caminho da prática das boas obras. Para de ficar nisso agora e volta a fazer aquilo que era para você estar fazendo desde o princípio. Abandona o que é errado e agora continua fazendo aquilo que você já sabe que é certo. Você está entendendo aonde nós estamos caminhando aqui? Está ficando claro para você? Amém? Irmãos, arrependimento não é um caminho ruim, arrependimento é um caminho bom. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quem estabelece as regras para um caminho de arrependimento é Deus e não você.
olha para quem está do seu lado agora, ou mais próximo de você, e diga assim: não queira criar um caminho de arrependimento para ninguém. Isso é tarefa de Deus. Você já ficou com raiva quando alguém errou com você uma vez? Só levanta os pecadores a mão assim, que já ficou com raiva quando alguém errou com você. E se você já pensou assim, que nem eu já pensei algumas vezes, agora fulano vai ver, agora vai ser do meu jeito. Quem já pensou assim? Não, só os pecadores sinceros levantam a mão. Os fariseus, os saduceus podem ficar de mão baixada. Por que a gente pensa isso? Porque a gente está que nem aqueles saduceus, os fariseus que estavam em volta da mulher. Eu peguei você no pecado, agora eu vou fazer você sofrer Isso não é papel nosso. Repita comigo: fazer as pessoas sofrerem as consequências dos seus erros não é meu papel. Eu não sou Deus. Às vezes a gente fica meio com raiva disso, né? Porque se erram contra a gente quer estabelecer o caminho do arrependimento, não é assim? Mas o caminho do arrependimento, ele pertence a quem? Por que você está dizendo isso? Porque é o que a Bíblia ensina. Quem que estabeleceu para aquela mulher qual seria o caminho de retorno dela? Não foi os fariseus? Sim, os fariseus tentaram antes de Jesus. Sabe por que uma pessoa era morta quando pega em adultério? Porque com a dor de estar sendo sacrificada, sendo morta, podia gerar nela uma atitude de arrependimento. E para que ela não voltasse mais a pecar, ela morria. Não é simples? Não é simples? Errou, mata. Mas mata de maneira que a pessoa tenha pelo menos o tempo de arrepender. Quem arrepende, né? E Jesus faz o quê? Não é assim que deve ser. Jesus vem e diz assim: quando uma pessoa erra, faz ela cair na real. E se ela cair na real e reconhecer que ela pecou, não ponha você condições para que ela se redima do seu pecado. Porque isso é papel de Deus. E quando você faz o papel de Deus, o que acontece? Vamos lembrar de uma história de alguém que tentou fazer o papel de Deus? Abraão já estava velho, Sara estava amortecida, e aí tinha a promessa de um filho. O que ela faz? Eu vou dar uma ajuda para Deus aí. Vou dizer para Abraão o que ele tem que fazer. Deus já tinha dito para ele o que Deus ia fazer ou não? O que Abraão tinha que fazer? Esperar. Mas a Sara achou que ele tinha que agir. Cuidado quando você age enquanto Deus manda esperar. Você pode estar trilhando um caminho muito errado. E de repente o que acontece? Ela age. E quando ela age, ela cria um problema que existe até hoje. Isso é o que acontece quando a gente decide dizer como as coisas têm que ser. Então a Bíblia é o nosso guia para dizer como as coisas têm que ser, não aquilo que nós achamos. E aí nós temos dentro dessa história maravilhosa que nós estamos lendo, a Bíblia dizendo o quê? Quando um pecador se arrepende, existe o quê? Um caminho de alegria, um caminho de felicidade. O caminho do arrependimento não é um caminho só de dor. Ele inicia-se com dor, mas ele é um caminho de felicidade. Porque é como se Jesus dissesse: a partir daqui ninguém mais pode te acusar desse erro, desse pecado. Então vai e não peque mais. Cuide agora para você não cometer o mesmo erro. Ah, pastor, mas e se a pessoa cometer o mesmo erro? Porque fazer uma vez é engano, fazer duas vezes é burrice. O que a Bíblia ensina sobre isso?
coisa que a gente não gosta. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, aí vem outra coisa que nós não gostamos. Jesus diz assim, perdoa. Alguns, para melhorar um pouco, disseram assim, no dia. Vamos parar de acrescentar trecho na Bíblia? Não é assim. Na realidade, o que Jesus está dizendo ali é o seguinte: perdoe quantas vezes for necessário. Quantas vezes a pessoa disser para você que se arrependeu, você perdoa. Quem que é o nosso padrão para perdão? Eu já falei isso várias vezes, mas vale a pena a gente relembrar, porque coisa boa a gente relembra sempre, né? Se isso for lembrar a sua cara de você ficar marcado e não ir para o céu, então eu vou repetir várias vezes, não tem problema. Espero que você fique feliz com isso. Você pecou hoje, aí você vai chegar na sua oração antes de dormir, porque alguns só oram antes de dormir. Então você vai chegar antes de dormir, Deus me perdoa pelos pecados de hoje, de repente você ouve uma voz vinda do céu que diz assim, não, eu perdoo, mas não vou esquecer. Não, peraí Jesus, mas eu já pedi perdão. Ele disse, tudo bem, eu já perdoei, mas eu também não quero mais conviver com você. Alô? Peraí Jesus, que conversa é essa? O que Jesus ensina pra gente? Não façam aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Às vezes a gente perdoa pessoas, mas às vezes o relacionamento se findou. Chegou um tempo daquele relacionamento se findar, talvez lá na frente ele inicie de novo. Talvez você não tenha mais nenhuma coisa em comum, talvez você não partilhe mais do mesmo ambiente. Aí sim, ok, acabou a convivência, mas não porque você perdoou, mas não esqueceu. E sim porque a vida de vocês tomou outro caminho. Mas não porque eu não esqueci. Você entende a diferença? Então, nós precisamos entender que esse caminho de arrependimento é um caminho santo. Que para fazer isso, só um santo. Para perdoar, só uma pessoa santificada pela presença de Deus é capaz de perdoar. Porque perdoar é deixar para trás. É olhar de uma outra forma. É editar a imagem que eu tenho daquela pessoa depois que ela errou comigo. Ah, pastor, mas tem muita gente que é sem vergonha. Irmão, sem vergonhas não herdarão o reino dos céus. Pode ficar tranquilo. Eles vão ficar de fora. Mas o justo florescerá como... Lembra do Salmo 1? Ele é como uma árvore plantada junto ao... Ele dá folhas e frutos o ano todo. Vai ser frondoso, vai frutificar, vai viver na bênção. Por quê? Porque é justo. Ainda que pratiquem contra você a injustiça. E ser justo é fazer aquilo que Deus diz que devemos fazer e viver do jeito que Deus diz para vivermos. Esse é o caminho do arrependimento. Porque a Bíblia também diz em Ezequiel, não vou abrir agora, não precisa você abrir, depois você confere. Em Ezequiel 18 a Bíblia diz que o Senhor julgará cada um segundo o seu caminho. Se alguém vive a vida passando os outros para trás, lesando pessoas corretas, ela vai um dia comparecer perante Deus. O que vai acontecer com essa pessoa? Se ela não houver se arrependido e voltado para um outro caminho, para um caminho santo, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser condenada. Por quê? Pela sua maneira errada de viver. Aí alguém uma vez, numa discussão, disse assim, eu não vou viver segundo esses padrões da Bíblia, porque isso é muito chato. Eu quero curtir a minha vida. E a pessoa começou a falar um monte de coisas assim.
E eu lembro que eu respondi o seguinte: olha, o que eu vou dizer agora eu aprendi com uma experiência de uma outra pessoa, eu ouvi ela dizendo e eu vou repetir para você. E eu disse assim: se eu viver segundo o que a Bíblia diz, e tudo que a Bíblia diz for uma grande mentira, eu não terei perdido muita coisa, certo? Certo? Eu vou ter saúde, eu vou tratar os outros bem, eu vou viver tranquilo, eu vou viver em paz. Mas, se o que a Bíblia diz é correto e é verdade, e eu viver contra o que ela diz, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou queimar no mármore do inferno. Qual das duas posturas traz mais vantagem? A primeira. Então, ainda que não fosse verdade, o que não é o caso porque é a verdade, viver segundo os padrões da Bíblia me garante que o meu fim vai ser melhor. Então, irmão, eu prefiro ficar com aquilo que eu sei, que tem a possibilidade de ser melhor, do que caminhar com algo que eu não sei que vai dar. Por isso o caminho do arrependimento tem que ser um caminho conhecido para nós. O caminho de voltar. E aí existem muitos textos, por exemplo, o próprio Oséias diz que Israel precisa voltar ao Senhor. E há muitos outros textos na Bíblia que falam do retorno dos filhos de Deus à presença de Deus. Arrependimento é quando eu me dou conta que eu errei, eu peço perdão a Deus e eu faço um caminho para me reaproximar da presença de Deus, praticando o que é correto. Isso é arrependimento. É quando eu me dou conta de que está errado, eu vou diante de Deus e digo: Deus, eu não sabia, está errado, o que eu fiz não é correto, eu me arrependo, eu tenho um sentimento de dor no meu coração, e agora, Senhor, a partir desse momento, eu vou entrar num outro caminho, e eu vou tentar com todas as minhas forças fazer aquilo que é correto. Isso é arrependimento. É o que Jesus diz para a mulher fazer, não é? Volta e não faça mais isso. Se esforce para não cair no mesmo erro. E quando esse esforço é sincero, por mais que a pessoa caia no mesmo erro, existe ainda para ela perdão. Por quê? Lembra dos 70 vezes 7? Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em amor e em perdão. Os caminhos de Deus são caminhos de perdão. Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda prática da injustiça, da maldade, do pecado. Este caminho, irmãos, é o que Deus está propondo para mim e para você. Porque no arrependimento existe descanso. Abra comigo Isaías capítulo 30. Olha que coisa boa. Isaías capítulo 30. Esse é um dos textos sobre arrependimento que eu achei mais lindos em toda a Bíblia. Isaías 30, verso 15. Olha só isso aqui. Pois isto é o que Adonai disse, o Santo de Israel: retorno e descanso é o que salvará vocês, quietude e confiança tornarão vocês fortes. Mas vocês não querem nada disso. A palavra retorno está ali. E é a palavra retorno que está ali, é a mesma palavra que aparece na Bíblia para arrependimento. Arrependimento vai gerar o quê? Descanso. E não o contrário. Arrependimento vai gerar descanso, diz a palavra de Deus.
Arrependimento vai gerar em você descanso. E esse descanso vai gerar em você confiança. E essa confiança vai te tornar mais forte. Não é lindo isso que a Bíblia está nos dizendo? Arrependimento nos faz retornar para Deus. Esse retorno para Deus vai trazer para nós descanso. E esse descanso de retornar para Deus vai nos fazer fortes. Que receita linda é essa que a palavra nos dá sobre perdão e arrependimento. Por que eu escolhi essa palavra para hoje? Porque hoje é dia de ceia. E ceia nos propõe o quê? Antes de cear, o que nós temos que fazer? A Bíblia diz, e aqui vai para você mais um segredo da palavra de Deus. Antes de você cear, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A palavra ali é, retorne-se o homem para si mesmo. Nós aprendemos que na Bíblia retorno significa o quê? Arrependimento. Voltar para o caminho correto. Volte o homem dentro de si para o caminho correto. E depois participe da ceia. Arrependa-se. Tome consciência do que está errado. Peça perdão. E agora esforce-se para caminhar no caminho correto. Faça o retorno. Quando a gente erra o caminho, o que a gente procura na pista? Oi? Retorno. Você sabe que você errou. Você diz, puxa, eu precisava ter ido para lá. O que você tem que fazer? Retornar. Para você pegar o caminho de novo. Irmãos queridos, o que Deus está nos propondo hoje é o quê? Retornem aos caminhos que vocês antes trilhavam. Caminhos corretos, caminhos da palavra, caminhos de Deus, caminhos sábios. E vocês encontrarão descanso. E o descanso vai trazer para vocês força. E vocês vão ficar fortes. E aí haverá para vocês restauração. Israel nunca entendeu, ou melhor dizendo, muitas vezes não entendeu, quando Deus nos dizia para retornar. E assim também nós muitas vezes não entendemos quando Deus nos diz, retorne. A gente sabe quando o outro tem que retornar, não sabe? Mas discernir quando é a gente que tem que retornar, a gente tem um pouco de dificuldade. E hoje Deus está nos convidando a um caminho de retorno. E eu queria convidar você a entrar comigo nesse caminho. Às vezes a gente entende as coisas meio erradas. E a gente precisa reavaliar isso. E fazer um caminho de volta para caminhar naquilo que é correto. Então eu queria que nessa noite você pudesse, por favor, ficar em pé. Os irmãos podem vir aqui já à frente, os irmãos do louvor. Vamos ficar em pé no lugar onde nós estamos, se você puder. Queria que você fechasse um pouco os seus olhos. E que você começasse a voltar o seu coração a Deus agora. Pedindo a Deus agora, Deus, eu quero trilhar esse caminho. Eu quero trilhar esse caminho, Senhor, que nessa noite me foi ensinado. Eu quero trilhar, Senhor Deus, nessa noite esse caminho que me foi proposto. Um caminho que talvez eu não conhecia, um caminho que talvez não me era claro, mas agora é claro e eu quero voltar para esse caminho. Eu quero, Senhor, voltar para perto da presença do Senhor. Eu quero fazer com que a minha vida volte àquilo que é reto, volte àquilo que é correto, volte àquilo que é sincero, volte àquilo que é puro. Paulo nos dá uma dica preciosa também. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é honesto, se há nisso louvor, nisso pensai. Volte a sua mente até para pensar dos outros aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. Porque quando pensamos aquilo que é ruim, ao invés de fazermos o caminho do retorno e do perdão, nós estamos fazendo o caminho da acusação, o caminho do fim, o caminho que não é um caminho de vida. Portanto, nessa noite, se você precisa perdoar alguém, é tempo de você se voltar ao Senhor.
Talvez você até tenha razão, essa não é a questão. Mas a questão é o caminho do retorno. É o caminho de abrir mão da própria razão. É o caminho de dizer, tá bom Deus, eu perdoo, eu vou zerar o contador agora. E eu vou adiante nessa situação. Eu vou fazer o caminho do retorno, o caminho do perdão. Primeiro para mim, depois para os outros. E você nesse momento que já é batizado, já desceu as águas do batismo, e segundo aquilo que a igreja aqui tem por tradição e costume, participam da ceia do Senhor apenas aqueles que já desceram as águas do batismo por imersão. Comece agora a se preparar para esse momento. Comece agora a pedir a Deus que Ele venha trazendo ao seu coração um arrependimento pelos seus pecados. Talvez uma palavra que você deu a alguém que a machucou. Talvez uma atitude que você teve com alguém que feriu. Talvez você se feriu com a atitude de alguém, com a palavra de alguém, com a postura de alguém. Libere perdão agora. Libere perdão e comece um caminho novo. Volte ao caminho do Senhor. E vai permitir que o Espírito de Deus vá sondando o seu coração nessa noite. Vai permitindo que o Espírito de Deus vá sondando a sua vida nessa hora. E aliviando os fardos pesados do seu coração. E deixando com que Deus trabalhe. Com que Deus opere na sua vida aquilo que está no coração dele. Vai permitindo ser limpo pela água do Espírito, pela presença da palavra. E que ela vá limpando o seu interior. E que ela vá fazendo com que flua de dentro de você um novo momento sobre a sua vida. Eu vou dar alguns minutos enquanto os irmãos cantam, para você orar aí. Se você precisar procurar alguém que está aqui para pedir perdão, para perdoar, faça isso nessa hora. E libere o seu coração na presença de Deus. Em seguida nós vamos então nos preparar para celebrarmos a ceia do Senhor. Espírito Santo de Deus, ajude-nos nesse tempo, Senhor, a dar e receber o perdão. Que a tua presença, Senhor Deus, a entender o caminho do retorno. Pai, que nesse tempo nós possamos, Deus, abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Para que trilhemos nessa noite o caminho do arrependimento. Que trilhemos nessa noite, Senhor, um caminho de retorno para a presença do Todo-Poderoso em sua glória. E que esse seja o tempo, Senhor, de vivermos a restauração das nossas vidas, do nosso coração e da tua palavra em nós, amado Senhor. Nós nesse momento consagramos a nós em primeiro lugar ao Senhor e santificamos a nossa vida em tua presença. Por favor, eleve aos céus os elementos da ceia. Senhor, nessa noite eu abençoo esses elementos como sendo parte de um mandamento que o Senhor estabeleceu aos teus filhos, que todas as vezes que comessem e bebessem fosse em memória do Senhor e para a glória do teu nome. E como diz a tua palavra, nesse momento nós santificamos esses elementos para nos lembrar e serem saúde para o nosso corpo e vida para o nosso espírito.
que seja simbolizado o sangue derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e também como sacrifício em memória do teu corpo naquele madeiro, para que fôssemos um em teu nome, amado Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está vivo agora e para sempre e voltará para nos buscar em glória, em tua memória, que participaremos desse momento, em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus.